Neste vídeo estamos mergulhando em um dos mistérios mais aterrorizantes da Bíblia, um que mantém as pessoas nervosas há milhares de anos. Imagine isso, um ser tão poderoso que ele é chamado de Destruidor, uma figura da Bíblia conhecida em hebraico como Abaddon, e em grego Apolion. Ele é o governante do poço sem fundo, um reino de escuridão sem fim, onde os anjos mais perigosos estão trancados. E aqui está a parte louca, ele não é apenas um anjo, ele é um rei do caos esperando a sua hora de se libertar e causar estragos no mundo. Os anjos presos em correntes são aqueles que abandonaram seu lar celestial, agora presos na escuridão. Eles servem como lições sobre a ira e a misericórdia de Deus. O conceito de anjos caídos e correntes é intrigante e preocupante. Curiosamente, a Bíblia oferece apenas detalhes limitados sobre esses seres caídos e suas origens, ou as circunstâncias que os levaram a pecar. Até mesmo a queda de Lúcifer permanece parcialmente oculta. As escrituras em Isaías 14, 12 a 17 descrevem a descida de Lúcifer que, de acordo com muitos estudiosos da Bíblia, ainda os detalhes da rebelião em grande parte é desconhecida. Embora as histórias de anjos caídos e Lúcifer sejam misteriosas, certos detalhes são claros. Por exemplo, um grupo desses anjos está preso no Tártaro, embora seu número exato permaneça desconhecido. O termo poço sem fundo no Novo Testamento é na verdade uma única palavra que significa abismo, que significa uma profundidade incomensurável e ilimitada. A mitologia romana descreve um reino semelhante conhecido como Orpus, um abismo profundo nas regiões mais baixas da terra, comumente considerado um local de moradia para os mortos e especificamente para os demônios. Em Apocalipse 9, 1 a 12 este abismo contém um tipo distinto de demônio. É também o domínio da besta que trava guerra contra as duas testemunhas. Apocalipse 11, 7 a 8. Durante o início do reino milenar, Satanás é encontrado dentro deste abismo. Apocalipse 20, 1-3. Mas depois de 1000 anos, ele é libertado apenas para liderar uma rebelião final mal sucedida contra Deus. Apocalipse 20, 7 a 10. Os estudiosos concordam, no entanto, que o Tártaro difere de onde as almas malignas aguardam o julgamento, conforme observado em 2 Pedro 2:4. Quando os anjos pecaram, Deus não mostrou misericórdia, mas os lançou no inferno para aguardar o julgamento. Reconhecendo que Deus criou esses anjos para servi-lo, sua escolha de se rebelar revela que eles não eram originalmente maus. Judas 1:6 afirma que os anjos que não mantiveram seu próprio domínio, mas abandonaram sua morada adequada, ele os manteve em cadeias eternas sob as trevas para o julgamento no grande dia. Sua rebelião levou à queda e punição, expulsando-os do céu para as trevas. Esta história oferece uma lição severa sobre o pecado. Embora o pecado traga consequências inevitáveis e destruição, outrora poderosos, o desafio do anjo caído levou à sua queda e condenação no inferno. Eles ocuparam posições de autoridade, mas desafiaram a ordem de Deus. Suas ações são paralelas à desobediência de Adão e Eva no Éden. Quando Adão e Eva quebraram a ordem de Deus, eles também perderam seu lugar no Éden. Examinando essas consequências aprofunda a nossa compreensão dos efeitos do pecado. Outrora seres luminosos, os anjos se tornaram símbolos de rebelião após se oporem a Deus, demonstrando como a desobediência corrompe sua face sombria, acorrentados e aguardando o julgamento. É enfatizado em 2 Pedro 2:4 e Judas 1:6. Este relato é um aviso solene do impacto do pecado. Ele nos lembra dos perigos de abandonar a vontade de Deus. Assim como Adão e Eva foram exilados do Éden, os anjos perderam sua posição celestial. O mesmo acontece com as pessoas hoje em dia quando caem na tentação e ignoram a orientação de Deus. Gênesis 13, 23 a 24 nos diz que depois de banir o homem do Éden, o Senhor Deus colocou os querubins e uma espada flamejante para guardar o caminho para a árvore da vida, o lado oriental do jardim, da mesma forma que os anjos caídos perderam suas posições. Uma das principais características de Deus é esta: ele sempre julga o pecado. Se não o fizesse, ele não seria Deus essencialmente. Deus pune perpetuamente o pecado. Esta verdade é um lembrete de que ele não mostra parcialidade. Anjos, sendo em muitos aspectos superiores aos humanos, servem como prova de que Deus não irá ignorar a rebelião humana. Deus não tolera a desobediência. Romanos 1:18 ensina que a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade. Deus não aceitará a rebelião. A amarração desses anjos caídos serve como um testamento da justiça e retidão de Deus, pois Deus não tolera o pecado. Todo pecado cometido será punido junto com seu perpetrador. A única fuga de uma pessoa da penalidade do pecado é através do sacrifício do puro e santo Jesus Cristo na cruz. Quando os indivíduos desafiam a Deus, até os seres mais poderosos e privilegiados estão sujeitos à sua ira e julgamento. Podemos nos confortar
sabendo que Deus é soberano e que a justiça prevalecerá. Em última instância, devido à sua natureza impecável e imparcial que não tolera erros ao longo da história, vários indivíduos cometeram crimes graves e atos malignos. Externamente pode parecer que os responsáveis por grandes males escaparam da justiça, mas existe um ser eterno e onisciente, o Todo-Poderoso, que julgará todos, incluindo os anjos agora em confinamento. Aqueles que se consideram imensamente poderosos e influentes também enfrentarão o julgamento. Judas 1:6 e 2 Pedro 2:4 diz que anjos que picaram fora da rebelião de Lúcifer. Esses anjos não tentaram suplantar Deus, ou espelhar o orgulho de Lúcifer. A queda de Lúcifer resultou de seu próprio pecado, mas a Bíblia indica que esses anjos foram presos em um poço sem fundo antes de Lúcifer ser lançado para baixo, o que implica que eles cometeram uma ofensa grave. Alguns estudiosos até sugerem que suas ações podem ter sido mais severas do que as de Lúcifer, pois foram lançados nas trevas, enquanto Satanás está livre para enganar. Isso sugere que sua punição foi mais severa que a de Lúcifer, e porque Deus não permitiu que eles vagassem como Satanás é o que tem intrigado muitos estudiosos. A punição única de Lúcifer incluía confinamento em correntes no inferno. A questão permanece: o que esses anjos podem ter feito para merecer uma penalidade tão severa? Alguns estudiosos acreditam que esses anjos são aqueles referenciados em Gênesis 6, que desceram à terra para se envolver com mulheres humanas. Gigantes vagavam pela terra naquela época, e mais tarde, quando os filhos de Deus fizeram isso com mulheres humanas e tiveram filhos conforme observado em Gênesis 6:4, os filhos de Deus, os anjos, foram atraídos pela beleza das mulheres humanas, e deixaram suas posições celestiais para interagir com elas. Judas descreve esses anjos como abandonando seu próprio domínio para habitar com mulheres na terra, um pecado tão grave que lhes custou sua posição celestial. Outra visão sustenta que os seres que João viu emergindo do abismo sem fundo em Apocalipse podem de fato ser esses anjos da quinta trombeta. João testemunhou uma estrela caindo do céu para a terra, recebeu a chave do abismo. Quando o abismo se abriu, a fumaça escureceu o céu e as criaturas semelhantes a gafanhotos desceram com poder semelhante ao de escorpião, conforme registrado em Apocalipse 9:1-3. Esses seres receberam o poder de afligir as pessoas, o que alguns interpretam como uma representação desses anjos caídos. Apocalipse 9:7-10 os descreve com formas semelhantes a gafanhotos, assemelhando-se a cavalos prontos para a batalha, adornados com coroas como rostos de ouro, como homens, cabelos como de mulheres, dentes como leões e couraças de ferro. Suas asas soavam como carros e tinham garras semelhantes às de escorpiões, com o poder de prejudicar as pessoas por 5 meses. O rei, o anjo do abismo, é chamado de Abaddon, que significa destruidor, e Apolion em grego. É importante entender que Apolion não é o diabo. Ele pode ser um desses anjos destrutivos aprisionados. Enquanto várias teorias e questões cercam esses anjos e muito sobre eles permanece incerto, uma verdade permanece: Deus sempre punirá o pecado e a rebelião. A maioria das pessoas tem uma das 3 perspectivas sobre a identidade do anjo do abismo ou do abismo. Alguns acreditam que o anjo é Satanás, outros acreditam que é Cristo, enquanto outros sugerem que é um anjo específico nomeado por Cristo chamado Abaddon, o Destruidor. Alguns propõem que o anjo poderia ser traduzido com mais precisão como pastor, aquele que zela pelos ímpios aguardando o julgamento dentro do abismo. O mais importante é que Satanás não possui as chaves do abismo. O termo chave aqui se refere a um dispositivo de travamento que simboliza a autoridade dada exclusivamente por Cristo, que sozinho pode destrancar o abismo. Portanto, é improvável que o anjo seja Satanás, já que João está revelando a mensagem de Cristo. Portanto, este anjo ou pastor enviado para destrancar o abismo simboliza a permissão de Deus para que agentes da morte causem estragos temporariamente, levando os cristãos que são selados e marcados como fiéis durante a destruição da Judeia e do templo. Bom, agora me diz você o que acha de tudo isso. Eu leio todos os comentários.